Há uma semana encontrei com uma senhora que me questionou o porquê de eu não frequentar mais um centro espírita. Respondi com máxima sinceridade: ora, não se faz necessário. Ela me disse que havia ficado sabendo que eu passei um período adoentado e, entre outras afirmações, me disse que se eu estivesse frequentando o centro espírita, não teria adoecido, porque a espiritualidade teria me protegido. Então eu lhe disse que o que os bons espíritos fazem não é nos desviar do mal, nos desviam do pensamento que pode causar o mal. E que a informação se encontra numa obra que ela conhece super bem, o Evangelho segundo o Espiritismo. E concluí: não necessito estar dentro de um centro espírita para isso. Seguimos caminhando e aquela senhora não se deu por satisfeita. Mas se você estivesse tomando passes todos os dias, teria melhorado rapidinho. Respirei, organizei os pensamentos e citei Kardec. Não encaramos a mediunidade curadora senão do ponto de vista fenomênico e como meio de propagação, mas não como recurso habitual. Revista Espírita, Jornal de Estudos Psicológicos, janeiro de 1864. E continuei, citando a Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo. Há invasão de fluidos ruins, portanto, é necessário opor-se fluidos bons. E, como cada um tem em seu perispírito uma fonte fluídica permanente, carrega consigo o remédio. Então ela saiu com um argumento impecável. Então você acha certo a pessoa ficar doente? Respondi: olha, eu não disse isso. Acontece que os seres humanos normalmente adoecem às vezes. No mais, lembra dos estudos, das publicações de Allan Kardec, em especial, olha aí, novamente, o Evangelho segundo o Espiritismo, quando encontramos a afirmação: em seu mundo você precisa do mal para se sentir bem, da noite para admirar a luz, da doença para valorizar a saúde. Parece-me simples. Eu não cruzo os braços diante da doença, no entanto, tenho resignação para suportá-la. Então, gente, a chave está em como enxergar as coisas. Se para o espírita sincero que estuda o espiritismo de fato, tudo acontece por questões naturais e assim também são resolvidas, porque afinal de contas nada pode burlar a lei divina, há para algumas pessoas possibilidades no mínimo bem estranhas e alheias ao que a doutrina espírita orienta. Eu respeito muito tudo isso. Seguindo com aquele papo por demais inesperado, aquela senhora insistiu: mas todo espírita sabe que tem sim que frequentar um centro espírita. Claro que tem! Como que seria? Espírita sem centro espírita? Tá vendo que isto não está certo? Bem, eu tive que seguir com minha linha de raciocínio, porque de qualquer forma também era um momento de instrução e a oportunidade que se fez naquele instante, sinceramente, eu não poderia perder. E eu parafraseei Allan Kardec com certos argumentos e nesse momento lanço mão de algumas dessas afirmações do codificador para ilustrar com precisão o que pretendi colocar durante o diálogo.
Obviamente não falei exatamente com as mesmas palavras, não tenho esse tipo de memória. As sociedades absolutamente não são uma condição necessária à existência do espiritismo. O espiritismo é uma questão de fé e de crença, e não de associação. Revista Espírita, Jornal de Estudos Psicológicos, julho de 1864. O espiritismo não é nenhuma associação, nenhuma congregação. Seus aderentes não estão inscritos em nenhum registro oficial. O espiritismo é uma opinião que não exige qualquer profissão de fé. Revista Espírita, Jornal de Estudos Psicológicos, janeiro de 1869. Mas como não frequentar um centro espírita se na visão de muita gente, os médiuns, por exemplo, aí existe aquela frase clássica: os médiuns precisam trabalhar a mediunidade com Jesus. E aí seguem dizendo, porque os médiuns são como antenas parabólicas, atraem os espíritos e adoecem quando são irmãozinhos inferiores que se aproximam deles. Não é assim que dizem por aí? Quem nunca ouviu algo desse tipo? Só que Kardec, em função de suas pesquisas, de seus estudos, de suas observações, de sua dedicação à ciência espírita e por ser um espírito superior, orienta algo bem diferente. A mediunidade não atrai os espíritos. Ao contrário, ela dá os meios de conhecer seu inimigo, que se traz sempre. Sempre, ouvi bem, e que só abusa dos que se deixam abusar. Revista Espírita, Jornal de Estudos Psicológicos, outubro de 1860. E se o indivíduo adoeceu e ainda que esteja sendo submetido a um tratamento médico, há quem argumente que sem o acompanhamento de um médium, ele pode até mesmo morrer. Pasmem! Como se a morte não fosse uma certeza para quem está vivo. A pessoa esquece algo simples, que consta, por exemplo, na obra O que é o Espiritismo? Que a união da alma, do perispírito e do corpo material constitui o homem. A alma e o perispírito separados do corpo constituem o ser chamado espírito. E que o corpo físico obviamente morrerá naturalmente em algum momento estabelecido por Deus. Mas aí existe uma afirmação bem complicadinha por parte de algumas pessoas, a de que quando a morte chega para um indivíduo e ele está trabalhando no bem, a espiritualidade lhe dá a chamada moratória, que seria uma espécie de autorização para que ele viva mais um tempão na Terra. Nossa, complicado, hein? Está tudo tão claro ali mesmo em O Livro dos Espíritos, obra tão citada no meio espírita, no número 853, quando do estudo sobre o tema fatalidade, os espíritos superiores são categóricos. Não há fatalidade no verdadeiro sentido da palavra, exceto o instante da morte. Quando chegar a hora certa, de um jeito ou de outro, você não pode fugir disso. Colocam algo mais no número 859. A fatalidade, na verdade, consiste apenas na hora em que você deve aparecer e desaparecer deste mundo. E quanto aos médiuns?
Na Revista Espírita, Jornal de Estudos Psicológicos, de janeiro de 1869, Allan Kardec afirmará: a mediunidade ou faculdade de comunicar-se com os espíritos não constitui o fundo do espiritismo, sem o que, para ser espírita, seria preciso ser médium. A mediunidade não passa de um acessório, um meio de observação, e não a ciência, que está toda inteira na doutrina filosófica. O espiritismo não está mais enfeudado na mediunidade do que a astronomia numa luneta, e a prova disto é que se pode fazer espiritismo sem médiuns, como se fez astronomia muito tempo antes de haver telescópios. A diferença consiste em que, no primeiro caso, se faz ciência teórica, ao passo que a mediunidade é o instrumento que permite assentar a teoria sobre a experiência. Se o espiritismo estivesse circunscrito à faculdade mediúnica, sua importância seria singularmente diminuída e, para muita gente, reduzir-se-ia a fatos mais ou menos curiosos. Ficou claro, não? Eu não tenho nada contra quem frequenta centros espíritas. Cada um sabe de si. Contudo, seria no mínimo ingenuidade se ter em mente que os bons espíritos encontram-se apenas entre as paredes de uma instituição, qualquer que ela seja. Paredes são físicas, limitadas, portanto. O mundo moral, este é infinito. A matéria primitiva, que é o fluido cósmico universal, preenche não apenas os espaços entre as paredes físicas, preenche todo o universo. Nossos pensamentos, assim como os dos espíritos, modificam esse fluido. E já que o perispírito de nós encarnados é de maneira idêntica à dos fluidos espirituais, ele assimila esses fluidos com tamanha facilidade como uma esponja absorve um líquido. A Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo, capítulo 14. Esses fluidos atuam no perispírito. Este, por sua vez, reage no organismo material com o qual está em contato molecular. Deu agora para entender a dimensão desse raciocínio? Ah, lembra daquela senhora do início desse episódio? Pois é, vejam a que ponto ela chegou. Me chamou a atenção dizendo para me cuidar, como se eu não fizesse isso. Dizendo que Deus não deseja a morte de nenhum dos seus filhos. Observem que esse jeito de uma pessoa enxergar a morte, embora eu respeite, esse terror da morte em si, deriva simplesmente do materialismo ainda mantido por essa pessoa na própria consciência. E, é claro, no caso dessa personagem citada, da falta de estudo da ciência espírita. Um caso clássico de um espírita que não estuda o espiritismo, que, portanto, o desconhece. E já no final dos, entre aspas, alertas daquela doce senhora, que mais pareceu puro terrorismo mesmo, ela disse: olha, tenha cuidado, viu? Porque Deus é justo. E aí, com todo respeito, eu disse a ela, encerrando aquele breve diálogo: você não sabia por que está sofrendo na terra. Agora, no sofrimento, você vê a justiça de Deus. Revista Espírita, Jornal de Estudos Psicológicos, abril de 1866.
bem, gente. Nosso abraço especial de hoje vai para todas as pessoas que nos escutam da Rússia. Nos ouvem da belíssima capital Moscou. Amigos e amigas, muito obrigado por vossa audiência. Continuem conosco. No momento da gravação deste episódio, nosso podcast havia alcançado o número de 14.410 downloads. Nossos mais sinceros agradecimentos a todas as pessoas que nos escutam. É uma grande honra e uma imensa alegria saber que estamos sendo úteis à causa do espiritismo verdadeiro. Muito obrigado! KardecCast, o Espiritismo, a vida e você.